Então hoje nós vamos introduzir a mecânica quântica ondulatória falando sobre a equação de Schrödinger. Então vamos à nossa aula. Então nós já vimos durante o curso dois aspectos bastante importantes, tá? Estão relacionados à equação de de Broglie, tá? Que nos dá a relação lá da dualidade onda-partícula, e temos a expressão que define a frequência em função da energia e da constante de Planck. Então, essas duas equações são bastante importantes para começar a descrever este comportamento, tá? Mas o que falta ainda, nesta nova teoria quântica, tá, é uma conexão com relação a uma expressão para a energia, tá? Então, basicamente, nós temos aqui uma nova teoria, mas ainda falta se desenvolver bastante coisa, tá? Então, o grande avanço realmente na mecânica quântica, ocorreu em 1926, com a equação que governa a propagação de ondas da matéria, que é a equação de Schrödinger. Qual é a ideia que tem por dentro dessa equação? Então, vamos lá. Quando você está tratando de mecânica clássica, você trata de uma equação que descreve a dinâmica de partículas. Tá? Essa equação é dada pela essa equação é a equação de conservação de energia. Tá? O que acontece é que você precisa, para uma teoria ser consistente, ter algo parecido com isso. Então, o que acontece é que na mecânica quântica, você tem lá a dualidade onda-partícula, tá? Que é uma característica intrínseca da matéria microscópica. Você conseguiu determinar algumas propriedades dessa matéria microscópica. Só que falta ainda uma equação que descreva o movimento dessa matéria microscópica. Tá? O que acontece, você vai falar, poxa, professor, mas tem lá a equação da energia de Bohr, né, onde nós determinamos lá as transições de Bohr para a energia. Só que tem um problema. Nós vimos que para satisfazer essa nova teoria, você não pode pensar simplesmente em uma física determinística como é a mecânica clássica, ou a física clássica, como queiram, que nós aprendemos lá no curso de fenômenos mecânicos. Então, agora nós temos que criar uma nova percepção da física e tentar descrever uma equação para o movimento dessas partículas microscópicas. Então, o que acontece quando a gente trata lá de mecânica clássica, nós temos lá que a energia total do sistema é dada pela energia cinética mais energia potencial. Tá? Se nós formos escrever isso aqui, você teria que a energia é igual a P ao quadrado sobre 2m, que é o momento angular, né? Lembre-se lá que P é igual a mv, né? Mais a energia potencial, que é a energia armazenada. Nós temos a energia devido ao movimento e a energia armazenada no nosso sistema. Então, o que acontece é que no sistema quântico nós temos que ter uma equação parecida com essa, tá? Mas levando em conta o quê? Se você está tratando com um sistema ondulatório onde a dualidade onda-partícula é observada, você tem que levar em conta alguns aspectos, como probabilidade, dualidade onda-partícula, e ainda a incerteza dada pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Incerteza de Heisenberg. Então, nós vamos olhar isso aqui. Então, se nós estamos tratando de uma onda, nós temos uma coisa chamada função de onda, que é dado por essa grandeza chamada psi. Tá? O que acontece? Quando você está fazendo uma observação na matéria microscópica, você causa uma modificação das propriedades dessa matéria microscópica. Lembra lá que se você tem um fóton e você vai observar um elétron, você tem duas partículas interagindo,
E essa interação tem uma incerteza devido à matéria microscópica, que é dada pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Então, o que acontece é que quando você está observando a matéria, você está criando o quê? Uma variação de algum aspecto nessa matéria, ou da posição, ou do tempo, tá? Então, quando você está tratando de mecânica quântica, você pode escrever isso como um operador, tá? Então, nós temos o operador momento, tá? Ele é dado por menos I H cortado D dx. Tá, lembre-se que essa é uma equação fundamental, então não há uma prova de como construir essa equação. Você vai mostrando que essa equação se mostra consistente. Tá? E o operador energia, dado por I, H cortado, D, dt. Tá? Então, descreveu-se Schrödinger essa equação, e esse operador energia e esse operador momento vão aplicar-se sobre algum aspecto relacionado à teoria ondulatória. Ele vai ter que ser aplicado numa função que é chamada função de onda, que é uma função em um primeiro momento de x e t. Tá? Qual é a ideia dessa equação? Mostrar que ela satisfaz algumas condições experimentais importantes já vistas com relação à matéria microscópica. Só que nós temos que levar agora em consideração que nós temos uma teoria probabilística. Tá? Lembre-se que você não consegue determinar com exatidão a posição e o momento de uma partícula simultaneamente. E se você quer observar com grande precisão o momento, você perde a precisão na posição, e se você altera essa visualização da matéria, querer olhar melhor a posição e menor o momento, você tem uma incerteza intrínseca onde você perde essas informações exatamente porque você está tratando de uma teoria probabilística. A ideia que nós temos agora é entender como funciona essa equação. Tá? Veja uma coisa bastante importante. Não adianta, não é algo tão simples de você observar, temos que ter calma com isso, tá? Porque a teoria quântica, principalmente a teoria que nós chamamos de nova mecânica quântica, que é isso que nós estamos tratando desde a teoria de de Broglie, o princípio da incerteza de Heisenberg, ela apresenta algumas características bastante importantes, e nós vamos ter que entender onde que você vai aplicar essa equação, e o que você consegue obter de resultados que você pode interpretar fisicamente. Então, olha uma coisa bastante importante. Você tem a solução da equação, que é a parte matemática, onde você resolve essa equação. Você vai começar a observar como você vai aplicar esta equação. Tá? Então, daí nós vamos ver então, essa segunda parte do curso, nós vamos ver alguns sistemas físicos importantes, onde você aplica essa equação, e onde você pode obter resultados importantes com relação às características microscópicas da matéria. Tá? Então, nós vamos começar, então, a desvendar essa equação. Tá? Lembre-se que eu estou falando para você, o Schrödinger propôs essa equação. Tá? Ele propôs uma equação que descreve o movimento. Então, você tem, lembre o seguinte, você não tem, quando a teoria é fundamental, como é o caso aqui, você não consegue pegar e montar ela, ter uma prova dela. O que você tem é aplicações que comprovam que essa equação está correta. Tá? Mas o princípio que ela parte é o princípio de conservação de energia, que é o mesmo que, quer dizer, na hora que você vai considerar a conservação de energia, é o mesmo princípio que você considera na mecânica clássica, só que agora você está considerando a matéria microscópica. Então, você veja o seguinte, quando nós começamos a tratar aqui, nós tratamos de 1900. Então, você veja lá que em 1905 você tem os artigos do Einstein, e apenas em 1926 que você consegue ter uma equação que descreve esse movimento. Isso é aproximadamente um quarto de século, é um tempo muito grande que foi se desenvolvendo essa teoria, muitos pedaços de teoria até chegar numa equação que consegue descrever esse movimento. Tá? Tá? Ela parece uma teoria um pouco abstrata, mas não é o fim do mundo. Então, aqui nós temos o que é a equação de Schrödinger com aqueles operadores,
tá? Aqui é só para mostrar, ele postulou essa equação. Essa aqui é a equação de Schrödinger. Ninguém precisa decorar isso aqui, tá? O que você observa na equação é que ela apresenta característica corpuscular e ondulatória. Estão vendo aqui a característica massa? Isso aqui é a massa, tá? Isso aqui é uma característica corpuscular. Você tem a função de onda. Isso aqui é uma característica ondulatória. Então, ela é uma equação que leva em conta um aspecto importante que é a dualidade onda-partícula, tá? Outro aspecto importante com relação a essa equação é que nós temos que determinar algumas características. Veja o seguinte, este potencial que nós temos aqui depende do sistema que nós estamos considerando, tá? Potencial que você pode usar o mesmo potencial clássico, vamos supor, no oscilador harmônico, meio de kx ao quadrado, tá? São os potenciais que você usa geralmente lá em mecânica clássica, tá? E geralmente, para essa teoria que nós estamos utilizando, tá? Aqui nesse curso, o nosso potencial só depende de x. Tá? Nós não vamos tratar de potenciais que variam com o tempo. Então, nós temos, então, se tem lá menos h ao quadrado, acortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda da função de onda com relação a x, mais v de x, esse psi de x aqui é um psi de x e t, v de x, psi de x e t, igual i h cortado d dt de psi de x de t. Tá? Como que eu vou resolver essa equação? Essa é uma equação diferencial que ela depende de x e t. Ela é uma equação parcial, então você não consegue resolvê-la facilmente na forma que ela está aqui. Então eu posso escrever que essa função de onda, psi de x e t, pode ser escrita como uma função apenas de x e uma função de t. Então, substituindo essa expressão nessa função, né, nós vamos ter menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aqui nós estamos derivando com relação a x, então isso aqui é independente de x. Então, nós temos t de t. E essa função agora é uma derivada total, porque você tem uma função que depende apenas de x. Mais a multiplicação do potencial por essas duas funções, psi de x, t de t, isso aqui vai ser igual a IH cortado, tá? Vou substituir aqui, então agora tem uma função que depende só de t, então tem a psi de x, dt de t. Então agora, para separar mesmo essas variáveis, eu divido os dois lados da equação por t de t e psi de x. Quando eu faço isso, eu obtenho que isso aqui é menos h ao quadrado sobre 2m, 1 sobre psi de x, de psi dx, mais v de x, igual a i h cortado sobre t de t dt dt. Tá? Então, o que acontece é que agora eu separei as variáveis e como esse lado é igual a esse, esses dois lados são iguais a uma constante. Tá? No caso aqui, eu posso considerar uma constante qualquer, mas eu já vou chamar essa constante aqui de E. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre psi de x, derivada segunda de psi
dx ao quadrado mais v de x igual a E. Quando eu tenho esse psi aqui, eu posso reescrever isso aqui como menos h ao quadrado sobre 2n, d ao quadrado psi, derivada segunda de psi dx, mais v de x psi igual a E psi. Tá? Então, eu só tenho essa expressão independente do tempo. E para a expressão dependente do tempo, eu tenho que a energia é igual, né, no caso aqui, agora eu vou pegar essa outra expressão, isso aqui é igual I H cortado, T de T, dt de T, dt. Essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, então simplesmente você pode integrar de forma direta. Então você pode escrever isso aqui como E sobre IH cortado, tá? Integrado em dt, então vou passar esse H dividindo, vou passar esse dt para cá, e isso aqui vai ser igual dt sobre t. Se eu integrar os dois lados, tá, dessa expressão, eu tenho essa integral aqui, basicamente o logaritmo natural de t, e essa integral aqui é simplesmente E sobre H cortado dt, e é um número complexo, né? E isso aqui, desculpe, vezes t, né? Eu já integrei, vou ver melhor aqui. Então isso aqui é E sobre IH cortado vezes T, e eu obtenho que isso aqui, que a parte em T, de T, é igual a exponencial, que é a função contrária do logaritmo exponencial, de E sobre IH cortado vezes T. Então, eu tenho que olhar qual é a dimensão desse termo aqui em E. O que você olha aqui é que você tem tempo sobre Joule, então aqui seria segundo, e você teria aqui que a constante de Planck, né, mesmo sendo H cortado, seria Joule vezes segundo. O que acontece com uma função exponencial? Ela tem que ser adimensional. Ela não pode ter dimensão. Então, esse termo aqui, obviamente, para isso não ter dimensão, tem que ter dimensão de energia. Joule é a dimensão de energia. Então, realmente, este termo aqui, essa aqui é a energia total do nosso sistema. Tá? Então, o que acontece é que, se o fator mais importante que eu tenho que determinar dessa equação é a energia, tá? É muito mais fácil e muito mais interessante trabalhar com essa expressão aqui. Tá? Por isso que qualquer sistema físico você vai resolver a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, a equação que geralmente nós vamos resolver aqui é menos h cortado ao quadrado sobre 2n, derivada segunda de psi com relação a x, mais o potencial que depende apenas de x, vezes a própria função de onda, onde isso vai nos dar um valor de energia para o nosso sistema. Tá? O que acontece agora é que nós temos que observar algumas peculiaridades dessa expressão e entender como ela funciona. Tá? Então, essa é a ideia que nós temos. Então, a partir de agora, nosso curso vai se basear na solução. Tá? Então, vamos entender como funciona a física quântica a partir da ideia probabilística da mecânica quântica. Tá? Então, vamos começar a visualizar isto. Então, está aqui, foi exatamente o que eu acabei de fazer. Foi exatamente o que eu acabei de fazer, né? Mostrar essa equação aqui. Foi exatamente isso que eu acabei de fazer.
Aqui aqui essa equação está menos, porque simplesmente eu coloquei esse menos i, esse termo complexo no numerador, e temos que vezes i é igual a menos 1, tá? É por isso que fica desse jeito. Agora, uma coisa importante na mecânica quântica é que função de onda é uma função qualquer, tá? Ela descreve todo o sistema, então isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Determinar a função de onda é uma coisa importante para um sistema físico, talvez uma das mais importantes. Então, uma das coisas mais importantes em física quântica é a função de onda. Só o que acontece é que a função de onda não apresenta interpretação física, porque exatamente ela tem um caráter adimensional. Tá? Tem um caráter adimensional, e além disso ela descreve todo o sistema, mas não nos dá uma interpretação física. A interpretação física vem dessa expressão aqui, que é chamada de probabilidade. Tá? A probabilidade é dada pelo produto se a função de onda ela é complexa, tá? O conjugado complexo simplesmente seria pegar esse termo aqui e inverter o sinal dele. Tá? Isso é um conjugado complexo, que é esse psi estrela que você tem aqui. Se você pegar essa função, multiplicar por o conjugado complexo dela, esse termo exponencial complexo desaparece. E só sobra psi de x, psi estrela de x, psi de x. Por que é isso? Números imaginários não têm interpretação física. Então, esse produto dessas duas funções tem que ser um valor real. Tá? Você pode definir as soluções por números complexos, só que o que acontece é que você tem que ter um valor real na solução do nosso problema. Então, por isso que você tem o conjugado complexo, isso me dá a probabilidade. A probabilidade do quê? De encontrar a partícula em alguma região do espaço. Tá? Então, essa é a ideia. Então, quando você quer determinar a probabilidade, tá? Você tem essa função aqui. Tá? Outra coisa importante, tá? Que é bom discutir é o seguinte. Vamos supor que eu determine uma geometria para um sistema. Tá? Determinei uma geometria para um sistema. Aí eu sei exatamente, né, como que eu tenho um elétron numa região do espaço. Tá? Só que eu não sei exatamente onde esse elétron se encontra em uma determinada... Por exemplo, você tem lá uma região no espaço e define que você tem um elétron lá dentro. Como é uma teoria probabilística, você não sabe onde está o elétron, mas você sabe o quê? Que o elétron está nesse sistema. Tá? Então, a probabilidade está definindo o quê? Que a probabilidade de você encontrar um elétron num sistema determinado é igual a 1 ou 100%. Então, a teoria probabilística me diz isso. Tá? Qual a probabilidade de encontrar um elétron nesse sistema? É 100%. Só que ela é uma teoria probabilística, o que ela me diz? Eu não consigo determinar exatamente a posição desse elétron. Tá? Então, é isso que diz essa densidade de probabilidade. Tá? A probabilidade de achar um elétron em uma determinada região do espaço é 1, ou 100%. Tá? É isso que está descrevendo essa equação para probabilidade. Então, você tem um espaço que você considera como um todo, que vai de menos infinito a mais infinito, eu já vou voltar na equação. Então, você olha que essa probabilidade é 100% de encontrar a partícula nessa região do espaço. Tá? Isso é chamada de probabilidade. Tá? Então, você nota que já muda alguma coisa aí. Tá? Você tem uma onda, tá? Você tem um elétron numa onda, uma partícula numa onda, você tem mais qual problema interessante? Você tem que satisfazer a dualidade onda-partícula. A equação satisfaz a dualidade onda-partícula. Tá? Agora nós estamos determinando a dinâmica de um sistema. Então, que nós sabemos que você tem um elétron em uma determinada região no espaço. O que você vai ter que determinar? A energia desse elétron. Onde se localiza a energia desse elétron. Tá? Mas o que é mais importante é saber se esse elétron existe no sistema, ou está lá, e isso é dado por uma coisa chamada densidade de probabilidade, e depois integrando a probabilidade de achar um elétron em algum sistema físico. Isso aqui é chamada probabilidade.
Então, o que acontece é que essa probabilidade tem que ser 1, ou isso aqui equivale a 100%. Então, o que seria uma função normalizada? Seria as funções de onda. Quando você descreve isso aqui, você tem uma função que faça com que essa integral seja igual a 1. Tá? Nós já vamos ver como é que é feita essa normalização também. Tá? Então, lembrar sempre isso, que a função de onda, ela possui toda a informação que pode ser extraída sobre a partícula quântica. Só que ela não tem interpretação física. Isso é importante vocês lembrarem. Então, lembre-se que a física quântica é essencialmente probabilística. Tá? Devido exatamente à natureza quântica dos objetos observado pela dualidade onda-partícula, que nós vimos na primeira parte desse curso. Tá? Então, você tem que a probabilidade, né, é dada por uma expressão que você define um intervalo onde você tem uma integral. Então, vamos supor que você tem uma distribuição assim. Você tem um intervalo aqui, x1, x2. A sua curva de probabilidade é algo assim. Então, o que você vai calcular nessa curva é a probabilidade de achar a partícula nessa região no espaço delimitada por esses dois intervalos que descrevem onde você vai obter, né, a probabilidade de encontrar essa partícula. Tá? Então, lembrar sempre que a probabilidade tem que estar no intervalo entre 0 e 1. Tá? Estatisticamente, não existe probabilidade negativa e nem probabilidade maior que 100%. Tá? Então, a probabilidade ou é 1, ela está no intervalo entre 0 e 1. Tá? Sempre lembrar disso, que então essa função tem que ser normal. Então, vamos lá. Isso aqui é o que eu já fiz, tá? Separação de variáveis. Tá? Aqui eu já fiz isso. Tá? Mostrando, isso aqui você consegue mostrar que isso aqui é equivalente à energia, como eu fiz aqui. Tá? E apresenta uma característica importante. Eu vou aqui parar um pouquinho para explicar para vocês algo bastante importante da física quântica. Vamos lá. Você quer determinar o momento de uma partícula classicamente. Tá? O que você faz isso? Determina esse momento da forma P igual a m vezes v. Quando você está tratando de física quântica, o que você vai determinar? O momento ou o momento mais provável que a partícula tem? Se nós estamos tratando aqui de uma teoria que tem que ter consistência e estar de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg. A ideia que nós temos aqui é determinar a maior probabilidade de encontrar a partícula em uma região do espaço. Tá? Se você quer determinar o momento, você quer determinar o quê? O momento mais provável. Se você quer determinar a posição, você quer determinar a posição mais provável. Tá? E isso está relacionado ao quê? A você tentar observar a matéria. O que me dá toda a característica da matéria? A função de onda. Então, a partir de operadores, eu já vou mostrar como isso funciona, nós podemos determinar, né, a posição mais provável, o momento mais provável, a energia mais provável, o tempo, né, mais provável onde você consiga encontrar essa partícula, a região onde se encontra essa partícula. Isso deve satisfazer o quê? Se você está calculando o momento provável ou calcular esse momento, né, dessa partícula com relação à função de onda, isso tem que estar de acordo com o quê? Com o princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Então, aí você começa a notar algo interessante, que essa teoria começa a fechar um aspecto importante, que é as bases da física quântica, ou da mecânica quântica, como queiram. É claro que tem algumas coisas mais sofisticadas com relação à física quântica. Só que isso aqui é a base que nós temos para entender a teoria quântica. Tá? Então, veja, se você está num curso de graduação, o ponto máximo que nós, por exemplo, um aluno de física, ele vai ver a mecânica quântica relativística, vai ver uma nova expressão que é dada por um novo tipo de forma de escrever essa formulação quântica.
Mas o ponto máximo para vocês em física quântica, no curso que vocês têm de física quântica da graduação, é a equação de Schrödinger e mostrar como resolver essa equação para determinados casos físicos. Tá? Então, agora nós vamos olhar o que é o valor esperado de uma grandeza. Então, como você quer calcular o momento esperado, tá? Vamos supor que eu chegue para você lá na teoria quântica e falo, eu quero que você calcule para mim o momento esperado. Tá? Isso é definido da seguinte forma. Você tem que o momento esperado é dado pela integral de menos infinito a mais infinito, você está considerando todo o intervalo, o conjugado complexo da função de onda, vezes um operador, tá? Porque se você quer calcular o momento mais provável, lembra que você está falando que você está aplicando algum tipo de operação física, no caso seria deslocar a partícula de um intervalo de posição pequeno, de x mais dx, então isso é dado por uma derivada, e você tem a função de onda, integrada em todo o espaço. Lembre-se de uma coisa, nunca invertam este operador. Esse operador sempre tem que ser aplicado na função de onda. Tá? Lembre-se sempre disso, nunca inverta. Tá? Esse operador P, é escrito com menos h cortado, no caso aqui em uma dimensão d dx. Então esse operador, quando ele aplica aqui, ele vai diretamente nesta função aqui. Tá? Nunca invertam, tá? Lembre-se sempre disso. Então, por exemplo, energia, você pode escrever o operador total de energia como essa expressão, tá? Então, você tem lá o operador P quadrado. P quadrado é simplesmente você pegar P menos IH cortado de dx e elevar ao quadrado. Tá? Quando você faz isso, tá? Você consegue determinar o operador, né? O momento esperado ao quadrado. Tá? Então, você tem essa possibilidade aqui para aplicar esse operador. Tá? Então, você tem que ele pode ser escrito dessa forma aqui. O que acontece, nós temos que ver se isso tem sustentação física. Tá? Então, o que é uma operação? Quando você causa uma operação numa função de onda, você cria uma coisa que é chamada de observável físico. Tá? Por exemplo, você está calculando o momento esperado, você está vendo fisicamente algo chamado observável. Tá? Se você calcula um momento esperado, você está calculando um observável, uma grandeza física de interesse para o nosso sistema. Tá? Momento esperado, né? É uma grandeza física importante. Posição esperada, tá? É uma grandeza importante. Então, você tem que você aplica um operador na função de onda, você tem uma grandeza que é um observável. Tá? Se você opera alguma coisa, você vai observar alguma coisa. Tá? Aí você vai lembrar, aí você começa a falar a teoria de Schrödinger, e o que vocês lembram? Quando você falar da teoria de Schrödinger, lá antes de resolver qualquer coisa, o que você já ouviu falar disso? Não foi lá do gato de Schrödinger? Não é isso? Vocês lembram disso? Viram em algum lugar? Você pega um gato, coloca dentro de uma caixa, tá? E o gato pode estar vivo ou estar morto. Tá? Ele tem dois estados, concorda? Você pôs ele lá dentro com um cianeto lá dentro. Você fecha a caixa. O que você sabe disso? Ele pode estar vivo ou morto dentro daquela caixa. Quantos estados ele pode ter, então? Dois, né? Um estado vivo e um estado morto. Quando que você sabe que ele está vivo ou está morto? Quando você abre a caixa, não é? O observável é exatamente quando você abre a caixa. Só que fisicamente você está aplicando um operador. O qual operador? Você vai lá, abre a caixa e você diz para mim. É claro que você quer que o gato esteja vivo. Então, se o gato está vivo, o que acontece? O estado morto já não existe mais. Não tem mais sentido físico.
a partir do momento que eu apliquei um observável. Então, fisicamente, aquele diagrama que eu mostrei para vocês é exatamente isso. Você tem um estado que você não sabe. Você tem um estado, uma função de onda que descreve o estado, qualquer estado, um estado vivo, um estado morto. Eu posso escrever isso dessa forma. Tá? Só que acontece, quando eu observo alguma coisa, eu estou dizendo exatamente o que está acontecendo aqui. Não exatamente. Tá? A palavra exato aqui tem uma... Eu sei basicamente das duas possibilidades, nesse caso o gato vivo e o gato morto. Quando eu tenho um observável, né, que eu aplico um operador, eu consigo ter um observável. Quando eu abro lá a caixa, eu observo, eu tenho um gato vivo, um gato morto, mas no caso, quando eu observo, eu já sei exatamente o que está acontecendo com aquele gato dentro da caixa. Tá? Então, fala essa teoria do gato de Schrödinger, mas ela é uma que a gente chama de Gedanken Experiment, que é um experimento mental. Então, ele bolou esse experimento, então você consegue visualizar agora, tá? Para que serve esse experimento do gato vivo ou gato morto. Tá? Então, ele consegue descrever que tem duas probabilidades. Então, ele tem 50% está vivo, 50% está morto, mas a probabilidade total é 1. Ele pode estar vivo ou estar morto, e a probabilidade é 100% de ele estar nesses dois estados. Só que eu vou descobrir se ele está vivo ou está morto quando eu faço uma observação no meu sistema. Tá? Então, é isso que você está fazendo no seu sistema. Tem um estado, que aqui eu posso descrever lá pela teoria como vivo ou morto. Vivo ou morto. Eu aplico uma operação nesse sistema e aqui eu posso determinar qual o estado que ele se encontra. Interessante, né? Então, é basicamente isso que você tem. Então, vamos olhar o seguinte. Vamos supor que eu vá calcular o momento esperado de P. Tá? Vamos supor que a função que eu tenho, já digo que ela é normalizada, é uma função psi de x igual a raiz de 2 sobre L, vezes seno de π vezes x. Quando eu faço isso, então eu tenho que derivar essa expressão aqui com relação a x. A derivada do seno é o cosseno, tá? Esse termo aqui, quando se divide em x, você vai ter um π sobre L aqui, mais esse IH, e essa integral aqui, tá? Você vai usar arco trigonométrico, esse termo aqui vai ser igual ao seno de 2πx sobre L. Você usa aquelas expressões seno A, cosseno B, cosseno A, cosseno B, você usa essas expressões. Quando você vai resolver essa equação, essa integral ela é igual a zero. Tá? Faz sentido ela ser igual a zero? Você viu que você tem um termo imaginário lá? Aquele termo imaginário do operador não desapareceu quando você calculou essa integral. Você concorda comigo que o valor esperado tem que ser um valor real? Então, se ele não é um valor real, ele não tem sentido físico, então faz sentido esse momento esperado ser nulo. Tá? Ele tem que ser um valor real, ele não pode ser um valor imaginário. Tá? Então, quando você vem aqui, você observa que o seu valor esperado de P é igual a zero. E isso faz todo sentido que você tem esse termo imaginário aqui. Tá? Quando você vai calcular P quadrado e você deriva essa função, você volta exatamente para um seno de π vezes x. Quando você faz isso, você tem aqui menos h cortado, π ao quadrado sobre L ao quadrado. Então, você tem seno de npx sobre L vezes seno de npx sobre L. E se essa função é normalizada, isso aqui é igual a 1. Tá? Se não é normalizada, você tem que normalizar a função antes de calcular esse P. Então, você tem que o momento esperado de π ao quadrado é h ao quadrado, h cortado ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado. Tá? O que você pode fazer, tá? Isso aqui é um exercício legal para vocês fazerem. Da mesma forma que eu calculei P quadrado, vocês podem calcular
tá? O x e o x quadrado. Lembre-se, uma coisa importante, que o x não tem operador, é o próprio x multiplicando a expressão. A partir disso aqui, você pode mostrar que esse sigma x ao quadrado vezes sigma px ao quadrado vai te dar este valor aqui. E isso está de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, quando você vai tratar de operadores em física quântica, está aqui a coleção de operadores que nós temos. Tá? Uma função f de x, operador p de x, operador p de y, p de z, a única coisa que muda aqui, né? Um sistema tridimensional é a variável que você tem. O operador, né? Quando nós tratamos operador, esse operador energia é chamado de operador hamiltoniano. Temos o operador hamiltoniano independente do tempo. Então hoje nós vimos como, né, é possível visualizar a equação de Schrödinger, mostrar que ela é uma equação de energia, né, que leva em conta operadores, no caso o operador momento e o operador energia. A partir disso ela é aplicada a uma função de onda e vimos como determinar essa função de onda, né, a qual não tem interpretação física, mas descreve todo o nosso sistema quântico. Na próxima aula nós falaremos sobre dois potenciais simples, que são o posto de potencial quadrado infinito e o posto de potencial quadrado finito. Então, até a nossa próxima aula.